Caraca, velho, eu tô revisando esse código faz 30 minutos, mas eu não tô encontrando nada de errado. O que será que tá gerando um resultado diferente? Ô Tecno, tu sabe me ajudar nisso aqui, mano? É só fazer o teste de mesa, cara. Teste de quê? Teste de mesa? Mas o que é isso, doido? Se você, assim como o tripulante do início do vídeo, está com muita dificuldade em lógica de programação, é porque você ainda não conhece o teste de mesa. Mas o que é o teste de mesa? Ótima pergunta, tripulante. O teste de mesa ele consiste em uma técnica manual onde você utiliza para validar a lógica de algum código ou algum algoritmo. Essa prática ela é muito comum no mundo dos programadores e ela geralmente é realizada antes e depois de codificar algum código ou de fazer algum algoritmo para evitar o máximo de falhas possíveis. Essa técnica ela é muito comum ser realizada no papel, porque daí você pode organizar melhor os seus pensamentos e analisar a lógica com mais calma. Mas pode ser feita em planilhas ou até mesmo mentalmente utilizando a sua própria lógica. O objetivo principal dessa técnica chamada teste de mesa é validar códigos e verificar se eles não estão com algum erro de lógica e sempre atendendo os requisitos do que eles precisam ser realizados. Um exemplo rápido sobre isso é: imagine que você precisa fazer um código onde ele execute a função 2 mais 2. O resultado não pode ser outro a não ser 4. Porém, imagine que o seu código funcione e gere um resultado, mas em vez de gerar o resultado 4, ele gera o resultado 5. Isso significa que o seu código está funcionando perfeitamente, porém está com algum erro na lógica, já que 2 mais 2 tem que ser 4 e nunca poderá ser 5. Além disso, o teste de mesa pode ser utilizado para a gente verificar se as variáveis estão sendo atualizadas corretamente e até mesmo a gente ter uma noção do fluxo de controle das condições para saber se está tudo funcionando como deveria funcionar. Mas como funciona essa técnica do teste de mesa de fato? Para responder essa pergunta, iremos utilizar um exemplo simples para facilitar o entendimento na prática. Iremos trabalhar com um exemplo simples que está aqui ao meu lado na tela. Este exemplo é um código realizado na linguagem Python. A sua função é calcular a soma dos números pares de uma determinada lista. Esse código ele é simples e por isso vai facilitar muito o nosso entendimento da técnica do teste de mesa. Mas explicando de uma forma mais leiga o que esse código precisa ser executado, é basicamente o seguinte: nós iremos definir uma lista de números, por exemplo, números de 1 até 4, ou seja, 1, 2, 3, 4. E esse código ele deve somar apenas os números pares, ignorando os números ímpares, ou seja, ele irá ignorar a existência do número 1 e do número 3, e ele irá somar os números que forem pares, ou seja, o 2 mais 4. Então a resposta para esse código deverá ser 6. Acho que deu para entender com essa explicação simples. Mas para quem entendeu como funciona, mas não sabe o que cada linha do código representa, eu também vou estar explicando para vocês entenderem conforme eu for falando sobre a técnica, para ficar mais fácil de entender em que linha que está dando o problema ou não. A primeira linha, a gente define essa função de somar números pares e de receber um atributo lista. Essa lista é a lista que iremos passar, pode ser de quantos números nós desejarmos, pode ser de números de 1 até 10, de números de 1 até 6, números de quantos a gente quiser, a gente passa a lista de acordo com as nossas preferências. A segunda linha do código ele é responsável por acumular a soma dos valores, ou seja, ele vai acumular o número 2, depois vai acumular o número 4, o número 6, fazendo assim, ele segura os números para eles irem se calculando depois. A terceira linha, ela é uma linha responsável por criar um loop, que irá toda vez pegar um número dessa lista e executar uma validação. Por exemplo,
a lista de 1 até 4 que eu mencionei no início. Nessa terceira linha, ele vai verificar: 1 é o número par? Não, então esse número pode ser excluído. Daí ele vai verificar o outro, ele vai dar um loop de novo e vai pegar o segundo elemento da lista, que é número 2. O número 2 é número par? Sim, então ele pode ser passado para a próxima linha. A próxima linha, então, ela é responsável por verificar se esse número é par ou não. A número 3, ele só seleciona o número da lista, ou seja, pega o 1, daí o 1 passa por todos os processos, e daí se ele não for, pega o 2, pega o 3. Agora a linha número 4 é responsável por verificar se ele é um número ímpar ou um número par. Como ele faz essa verificação? Dividindo por 2. Por exemplo, 1 dividido por 2 é meio. Só que meio, ele não é um número inteiro, ele tem resto, que no caso seria o 5, né? 0 é inteiro e vírgula 5 é o resto. Então, números que têm resto, o computador entende como 1, porque tem resto. Agora, números que dão 0 significa que não tem resto, ou seja, são números inteiros. Por exemplo, se você divide 4 por 2, dá 2 inteiros. Então, você sabe que esse número é par. Se você divide 3 por 2, 6 por 2, você sabe que 6 dividido por 2 dá 3, e por ser 3 ser inteiro, ele é um número par. Então, você vai identificando que 6 é número par, 8 é número par, todos os números que quando se divide por 2 não sobra nenhum resto, ele vai para a próxima linha por identificar que esse número é par. A quinta linha é a linha de soma, onde a gente vai colocando os valores na variável número. Essa variável número, ela fica responsável por armazenar o valor anterior, ou seja, por exemplo, numa lista de 1 até 4, o primeiro valor que ele irá guardar é o número 2, para que quando o número 4 for executado nesse loop, ele some 2 mais 4, porque o número 2 foi guardado. E depois 2 mais 4 vai ficar igual a 6. E o próximo número da lista vai ser somado com o resultado desses dois números e assim por diante. E a última linha do código é a mais simples, que é apenas para exibir o resultado dentre os números da lista que você selecionou. Então, como eu mencionei, numa lista de 1 até 4, o resultado tem que ser 6 e na sexta linha ele vai imprimir esse resultado. Agora que você entendeu como o código funciona e o que ele precisa ser feito, iremos seguir 5 passos fundamentais da técnica do teste de mesa para ver se esse código está funcionando corretamente, como eu expliquei. A primeira etapa é a mais simples e a mais óbvia, que é o seguinte: já que você tem um código, você precisa inserir parâmetros, ou como são conhecidos, valores de entrada. O que seriam esses valores de entrada? No exemplo que eu dei, a lista de 1 a 4 foi o nosso valor de teste, que a gente quis mencionar aqui para explicar como o código deveria funcionar. Então, e todas essas listas que nós podemos montar ao nosso gosto, por exemplo, lista de 1 a 3, 1 a 4, lista de 1 até o 10, então todas essas listas que nós definimos são valores de entrada, que daí a partir disso o código irá funcionar. Por que essa é a primeira etapa? Porque a partir desses valores o código vai funcionar e imprimir um resultado, e daí você vai verificar se esse resultado bate com os valores que você deu na entrada. A segunda etapa é o que nós fizemos de forma inconsciente na primeira explicação, que é fazer e realizar os procedimentos junto ao código. Por exemplo, ao você passar os valores que o código irá executar, você também realizará a sua própria execução. Ou seja, se eu passei uma lista de 1 a 4, eu mentalmente resolvi e analisei que o resultado deve ser 6, porque 2 mais 4 é igual a 6. Isso foi algo que eu fiz mentalmente sozinho e não fiz dependendo da máquina. Daí, como eu cheguei no meu próprio resultado, eu irei conferir com o resultado que a máquina gerou, para ver se esses resultados batem e fazem sentido com o que foi proposto. A terceira etapa é uma etapa mais específica, que é verificar se as condições estão sendo feitas corretamente. Essas condições são, por exemplo, os loops
de if, for, que estão dentro desse código, inclusive. Na terceira linha, como eu mencionei, nós temos um loop que pega toda vez o próximo número da lista e executa abaixo nas outras linhas do código para verificar se ele faz parte dos números pares ou não. Então, verifique se esse loop está sendo feito corretamente também, se ele está pegando sempre o próximo da lista ou se ele está com algum defeito. Isso é muito importante porque às vezes você não errou alguma questão matemática, né? Não errou algum sinal, porém está errando ali na ordem que o seu loop está funcionando ou como ele está sendo executado. A quarta etapa é muito semelhante com a segunda, inclusive pode acabar até sendo um resultado da segunda etapa, que é calcular os resultados das suas aplicações. Então, se você mentalmente elaborou e viu que deu 6, você já tem um parâmetro, ou seja, a partir desse resultado você sabe que a aplicação, o código, ele deve ser executado e gerar um resultado 6 ou semelhante. Então é lógico que você também deve ser bom de cálculos e de lógica para também não errar, porque se você criar uma lógica errada, o seu parâmetro, que é a ideia que você vai ter sobre a resposta do código, vai ser equivocada. E talvez você acabe errando e o código acertando, mas você acha que está errado porque você teve um problema na sua lógica. Então, é uma questão ali que depende da habilidade de quem está realizando esse teste, mas é algo que deve ser realizado com calma e até mesmo com a ajuda de outras ferramentas, até mesmo de tecnologia. E a quinta e última etapa é exatamente o que eu mencionei em todas as outras etapas, é estar sempre comparando o que, de acordo com as técnicas de lógica que você desenvolveu, ou seja, eu sei que o código deve fazer isso, eu sei que cada linha do código faz isso, esse deve ser o resultado. Daí você coloca os valores na máquina e espera o resultado dela. Daí você confere se bateu com o seu e se não bateu, você tem que analisar se o código que está com algum problema na lógica ou se é o seu parâmetro que está com algum problema de lógica. Sabendo disso, fica muito mais fácil de você melhorar a lógica tanto do seu código, tanto às vezes quanto a sua lógica mental de resolver problemas e de equações matemáticas. Algumas dicas que podem estar aí complementando o seu teste de mesa, te ajudando a fazer uma melhor avaliação do código, é ser uma pessoa um pouco sistemática, principalmente na hora de realizar esse teste, né? Essa análise, essa avaliação do código. Porque quanto mais sistemático você for, mais organizado você for, vai ser muito melhor ali para você documentar todas as coisas que você está entendendo sobre o código e sobre a lógica que ele exerce. Então vai facilitar muito aí para você encontrar erros e evitar ali de ficar confuso por perda de informações, entre outros motivos. Outra dica importante, além de ser organizado e sistemático, é ver se você está entendendo realmente o código, perceber se o código que você está executando, a aplicação que você está realizando, é uma aplicação no qual você entende o que está acontecendo, você entende o que precisa ser feito, porque muitas vezes a pessoa pode acabar realizando o teste de mesa ali para verificar se o código e se está tudo acontecendo tudo corretamente. Porém, a pessoa não sabe tão bem o que o código precisa fazer, ela não entende perfeitamente o que todas as linhas fazem, e daí pode acabar gerando um conflito, né? Pode acabar impactando um pouco no resultado e a pessoa pode até mesmo se confundir bastante. E além disso é verificar, caso você tenha um grande conhecimento sobre o código e saiba o que ele precisa fazer, é verificar se todas as etapas ali estão sendo feitas corretamente, como já mencionei nas 5 etapas anteriores, que é as etapas principais para fazer um bom teste de mesa. É óbvio que essa técnica vai te ajudar e muito a resolver diversos problemas de lógica dentro dos seus códigos, inclusive te ajudar e muito a entender o código. Isso é algo fenomenal e realmente muito interessante. Porém, como todas as coisas, elas possuem vantagens e desvantagens também. Mas essa questão ali do aprendizado melhor entre o código é uma grande vantagem.
Você vai aprender com essa técnica a entender muito melhor o código, não só na sua questão ali do código em si, mas com a lógica por trás dele, como ele funciona e como ele deve funcionar. Outra vantagem excepcional é que é uma técnica gratuita. Ela é uma técnica que não depende de nenhuma ferramenta externa ou algum software pago. Apenas depende ali do seu raciocínio lógico e de questões ali de análise e um pouco de detecção de erro. Então é uma técnica muito interessante para você estar aí aprendendo constantemente e tem diversas vantagens. Mas também possui algumas desvantagens. Essas desvantagens, o problema da técnica é que depende do nível de cada pessoa. Então, por exemplo, se você é um iniciante, talvez você tenha um pouco de dificuldade de realizar esse tipo de técnica de validação de código, porque você não vai saber no início muitas coisas sobre código, sobre lógica, então talvez você até mesmo se complique. Então, geralmente essa técnica é para pessoas um pouco mais experientes, né, que já estão saindo ali do básico e tem uma noção um pouco maior de questões lógicas e até mesmo sobre o código em si, para saber o que ele está fazendo respectivamente. Outro problema dessa técnica é que ela pode ser muito demorada. No exemplo que eu dei foi muito simples e rápido, pois o exemplo era curto, tinha apenas 6 linhas de código. Porém, nós sabemos que nem sempre iremos programar esses tipos de aplicações extremamente fáceis. Geralmente os códigos possuem mais de 100 linhas. Então, fazer um teste que verifica as questões lógicas de um código tão grande ia demorar demais, ia precisar de diversas pessoas realizando esse teste com uma equipe organizada. Então, essa é um defeito aí de que você precisa ter um certo tempo e uma boa organização para realizar esse código em aplicações grandes. E agora que você está realmente bom e bem treinado, irei te passar a seguinte situação, meu tripulante. Imagine que você assistiu o vídeo até agora e não deixou o seu like. O resultado obtido, obviamente, vai ser com eu ficando triste. Então, bora resolver esse erro de lógica e já deixa o seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro aí sempre dessas novidades e dentro de todas as curiosidades do mundo da tecnologia, para não perder nenhuma dica valiosa como essa. Espero de coração que esse vídeo tenha ajudado a vocês. Eu espero muito mesmo que com essa técnica vocês consigam resolver os problemas de lógica que vocês vêm enfrentando no código de vocês e que sirva para a vida também, já que essa técnica ela pode ser utilizada em outras situações da vida, já que ela estimula o raciocínio lógico, o que é muito válido e interessante. E se você gostou desse vídeo, se achou esse vídeo interessante, porque você aprendeu uma técnica nova, já vai para esse vídeo aqui também, meu tripulante, onde você vai aprender uma técnica fenomenal de organização, o Pomodoro.